Olá, sejam vocês muito bem-vindos. Meu nome é Alice Duarte, eu sou facilitadora de constelação familiar, sou especialista em tratar traumas tanto pessoais como transgeracionais. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre trauma pessoal e trauma transgeracional, onde começa um e onde termina o outro. Então, estou com bastante conteúdo para trazer para vocês nessa aula, tem bastante anotação aqui. Aqui está o meu roteirinho. E para vocês que estão chegando agora, eu vou fazer um resuminho do que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Primeiro vamos falar o que é trauma. O que é trauma pessoal, o que é trauma transgeracional. E como somos afetados, tanto por um e como por outro. Como que o trauma transgeracional chega até nós e como que ele nos afeta. E como o nosso trauma pessoal afeta os nossos filhos e os nossos descendentes. Vou falar também sobre caminhos viáveis, caminhos possíveis para a cura. E no final da live eu vou trazer alguns exercícios. Então, se vocês não puderem assistir até o final, né? Depois vocês podem reassistir e reservar um tempinho aí para fazer esses exercícios, para fazer essas práticas. E no final também eu vou responder, quem trouxer perguntas, vai ter um espaço para perguntas e respostas. Se você está chegando agora, eu peço que você já compartilhe, já dê seu like aqui, compartilhe, para que o algoritmo aqui possa entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E para que esse conteúdo chegue a quem realmente precisa. Quem está aqui, se você puder me dar um feedback de como está saindo a imagem e o som. Como é que está chegando o som aí para vocês? Está tudo bem? Se estiver tudo bem, eu já vou continuar. Eu vou trazendo seus convidados. Para a gente começar essa conversa, bom, eu vou falando aqui, se tiver algum problema de falha, tá? Oi, bom dia, Jane, seja bem-vinda. Quem estiver aqui, por favor, me avise, tá? Se tiver algum problema com o áudio ou com o vídeo, me dê um feedback aqui, se está chegando bem para vocês. Eu queria começar essa conversa falando sobre o que é trauma. Esse é um tema que já está bastante difundido, bem divulgado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil essa discussão e essa informação ainda está começando. Então, não é ainda uma informação que é levada ao público em geral. E o meu objetivo aqui, tá, é trazer a linguagem mais técnica, a linguagem mais acadêmica, de uma forma bem mastigada para vocês aqui que são leigos, tá? O meu objetivo aqui é levar informação, tá? Meu público é pessoas que não são, né, pessoas leigas que não trabalham especificamente com a área de terapias nem área de pesquisa. Então, eu vou tentar adaptar a linguagem bem para o entendimento geral. E se alguma questão ficar meio difícil para vocês entenderem, vocês podem colocar suas perguntas aqui. Então, o trauma, ele ainda é pouco difundido, pouco informado, né, aqui no Brasil. Para o público geral, com certeza. E, inclusive, para o público especializado, terapeutas, tá? Psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos também tem muito desconhecimento sobre o que é o trauma, a natureza do trauma e caminhos de tratamento, tá? Eu vou trazer aqui de uma maneira bem resumida, bem sintética aqui para vocês poderem entender. Todo mundo tem muito mito, né? Eu até tenho um post aqui no meu Instagram falando mitos e verdades sobre o trauma. Há muito mito em relação a isso, as pessoas acham que é algo raro de acontecer, que é algo que ou se acontece, alguma coisa que a pessoa não consegue se recuperar, que é muito difícil, tá? Mas o trauma, basicamente, não é aquilo que acontece, não é o acidente, a pandemia, não é o abuso sexual, não é a violência, não é o sequestro, tá? O trauma não é o evento em si, é aquilo que acontece dentro da gente quando a gente tem uma experiência traumática, tá? Então, uma pessoa submetida ao mesmo evento traumático não necessariamente vai sofrer de traumatização. Então, o trauma não é aquilo que acontece
conosco, mas é aquilo que acontece dentro de nós como resultado de uma experiência. E essa experiência geralmente é uma experiência que foi ou muito forte, ou muito intensa, ou muito rápida, que ultrapassou a nossa capacidade de lidar com aquilo, com os nossos recursos internos, tá? Então, geralmente, ela não é só um evento psíquico. O trauma é um evento psicofísico. Não afeta só a nossa mente, mas afeta o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, a nossa energia. O resultado, né, as sequelas que ficam no nosso corpo, não fica só na nossa mente, né? Fica em todos esses corpos aí. O trauma pessoal, né, é aquele evento, aquela situação difícil, aquele resíduo daquilo que nós passamos e enfrentamos na nossa vida pessoal, na nossa biografia. E o trauma transgeracional é um evento difícil que aconteceu, que na época atingiu uma geração ou pessoas do sistema familiar que não conseguiram também processar, não conseguiram lidar. A gente vê isso muito com o luto, por exemplo, tá? Quando são mortes muito trágicas, né? Mortes assim inesperadas, ou mortes tabu como suicídio, tá? Então isso fica naquela geração, nas pessoas que passaram por aquela experiência, não conseguiram dar conta daquilo. E esse trauma, ele fica registrado no campo mórfico daquele sistema familiar. Fica registrado naquele banco de dados, naquela caixa preta daquele clã. E a geração seguinte vai carregar, vai ter essa informação, vai trazer essa informação no corpo também, vai sintonizar com a dor de algum ancestral. Hoje já existe evidência científica disso, a epigenética, né, trata sobre isso. Existe pesquisa, por exemplo, com os descendentes das vítimas do Holocausto, por exemplo. E foi identificado nessas vítimas, nesses descendentes das vítimas, por exemplo, pessoas que morreram em câmaras de gás, que morreram em campos de concentração. Os descendentes dessas pessoas começavam a apresentar fobias, por exemplo, fobia de claustrofobia. Não conseguia entrar, quando entrava, por exemplo, num lugar fechado, num elevador, começava a ter sintoma de traumatização, tinha gatilho. Sendo que o descendente não tinha necessariamente, né, não tinha participado presencialmente, pessoalmente daquele evento traumático. Então, para vocês verem, né, como a gente carrega isso, tá? Não só no nível do DNA, mas no nível do campo morfogenético. Essa informação está disponível no campo dos sistemas familiares e a gente adota, né? O Bert Hellinger fala muito de sentimentos adotados. A gente adota sentimentos de antepassados. E quando nós colocamos numa constelação, é muito frequente, por exemplo, um cliente vir com uma questão, tá? Um bloqueio na vida, uma questão complexa, difícil de resolver, e não tem na biografia dele nenhum evento difícil, nenhum evento traumático, nada que ele tenha vivido por si mesmo, que justifique aquele sentimento, né? E a gente vai olhar e essa pessoa está identificada com algum ancestral. Que a gente vai entender por quê, né? A gente coloca o representante do ancestral e o representante do ancestral tem o mesmo sintoma. Inclusive, a sintomatologia do representante na constelação, você consegue perceber que tem similaridade. Eles se movimentam da mesma forma, eles têm a mesma sintomatologia. E às vezes questões de 2, 3, 4, intervalos de 5 gerações, por exemplo, o descendente ou o cliente que está aqui, né, para ser trabalhado, nem conhece quem é, ou a história daquele ancestral, mas de alguma forma ele traz na sua história consequências daquilo que aconteceu lá atrás. Tá? Pode dar um feedback aqui como é que tá o áudio, porque eu tô um pouco aqui no escuro. Eu vou continuando, tá? Eu tô com o microfone aqui e eu não sei se ele tá funcionando bem. Se vocês puderem comentar aqui dizendo se tá tudo ok com o áudio. Então, o trauma pessoal, existem os traumas infantis. Aqui no Brasil, muito se fala de traumas infantis, traumas acontecidos na primeira infância.
Os traumas da primeira infância são realmente importantes. Ah, que bom, obrigada. Obrigada. Os traumas da primeira infância, eles são mais difíceis de serem tratados, eles têm reflexos na vida adulta, e muito se fala sobre traumas nessa etapa, né, de desenvolvimento. Nossa, aqui em Curitiba tá armando um temporal, então aqui as coisas ficaram bem escuras. Então, estou regulando a minha luz aqui. Os traumas da primeira infância, muito se fala, né, aqui no Brasil, dos traumas da primeira infância. Porque, de fato, os traumas da primeira infância, eles afetam muito a nossa vida adulta. Então, existe os traumas... Dentro dos traumas pessoais, a gente pode fazer uma divisão mais simples, assim, que seria os traumas ocorridos na primeira infância e os traumas da vida adulta. Tá? E qual que é a diferença, basicamente? Né? Que os traumas acontecidos na infância, eles têm muito mais dificuldade, a gente tem muito mais dificuldade de tratar eles. Tá? Porque é como se a personalidade da pessoa tivesse se desenvolvido em cima desses traumas, em cima da resposta adaptativa a esses traumas. Então, trabalhar esses traumas é trabalhar praticamente reconstruir, né, a personalidade da pessoa. A pessoa fica muito fragmentada, tá? A pessoa perde o contato com o seu próprio eu, com o seu eu verdadeiro. E ela traz muito mais efeitos, consequências danosas, então por isso que o tratamento não é simples, ele é possível, tá? O manejo é possível, mas assim, a cura é mais complexa, né? Depende do que a gente entende como cura, né? A cura, ela é um processo de a gente trabalhar, eu vou falar sobre isso, esse tópico mais pro final, né? Mas só para dar aqui um resumo, né? A cura é quando a gente consegue reintegrar essas partes feridas, tá? Então, isso não é um processo simples, isso precisa da ajuda de um profissional, tá? Informado em trauma, ok? E os traumas da vida adulta, eles são mais tratáveis, mais fáceis de ser tratado, porque a gente já tem um cérebro já desenvolvido, tá? Então, por exemplo, se eu não tive nenhum problema sério de trauma na infância e na vida adulta eu passei por um estupro, ou um assalto, um sequestro, ou todos nós passamos por uma pandemia que foi extremamente traumático coletivamente. Se a gente não carrega traumas importantes da infância, a gente tem mais condições de passar por esses traumas da vida adulta. Uma, porque a gente já tem recursos, a gente já sabe minimamente se regular emocionalmente, tá? E a gente tem condição, a gente tem recurso terapêutico, a gente pode contar com a ajuda de outros adultos, de outra presença empática, né? Porque o trauma, por que o trauma da infância ele é mais perigoso? Porque normalmente a criança fica sozinha nisso. O trauma é aquilo que acontece dentro da gente, principalmente quando a gente não tem ao nosso lado a presença de uma testemunha empática. Porque normalmente quem causa, né, esses traumas infantis são os próprios pais. Então eles são os que causam, não querendo trazer nenhum tipo de, né, culpabilizar. Os pais não se trata disso, a gente logo vai entender por quê. Mas dificilmente esses pais que estão causando muitas vezes a traumatização na criança, eles vão ser essa testemunha empática, né? Essa testemunha empática realmente assim é alguém que possa dar um suporte emocional, é um terapeuta, é alguém que não julga, alguém que dá um suporte realmente, que faz um trabalho de corregulação emocional. Então a criança ela está muito vulnerável e muito desamparada nisso, né? E já o adulto ele tem outras condições, ele tem os próprios recursos internos e ele sabe procurar ajuda no lugar certo. Ele pode conversar com um amigo, ele pode fazer um curso, ele pode fazer uma terapia, tá? Ele pode fazer um exercício, ele pode se regular muito mais facilmente do que uma criança que ainda não tem o cérebro desenvolvido. E agora falando dos tipos de trauma, né? Os traumas com T maiúsculo, falando agora trauma infantil. Isso aqui, gente, agora eu quero fazer um destaque aí, marca texto no que eu vou falar agora. Muita gente desconhece o potencial traumático de algumas questões, de alguns eventos na primeira infância, tá? Só que eles são extremamente danosos para a formação da personalidade daquele indivíduo que está em formação. Principalmente quando bebê, né? Então, assim, os traumas de gestação, quando tem gestação difícil, quando a mãe está vivendo um momento muito conturbado, às vezes violência doméstica, ou situação financeira
a mulher grávida perde o emprego e ela fica vulnerável financeiramente. Então, todos os traumas de gestação, ou, por exemplo, tem cirurgias intrauterinas, tem uma série de condições de saúde que podem também ameaçar a vida daquele bebê, e o bebê sente isso. Quando a mãe, por exemplo, rejeita aquele bebê e pensa em abortar, o bebê sente tudo isso, ele sente a vida dele ameaçada. Então, existe esse trauma de gestação, tem o trauma de parto, tá? A gente entra aqui com uma série de questões, né? Partos de emergência, partos com fórceps, partos não humanizados, tem uma série de questões aí. O próprio parto já é um evento traumático para o bebê, que sai do ambiente protegido, contido, seguro, e tem que respirar pela primeira vez. O que é esse ar, esse mundo grande demais, né? O próprio parto já é um evento traumático, mesmo quando ele é feito de uma maneira bem humanizada, mas não é o que a gente vê por aí, né? Hoje a gente está mudando a consciência sobre isso, as coisas devagarzinho estão melhorando, mas ainda é uma cultura muito violenta, uma cultura obstétrica muito violenta ainda, em relação à mãe e em relação ao bebê. E daí os traumas, falando dos traumas de T maiúsculo na infância, a gente está falando de quando a criança ainda é bebê, principalmente do 0 aos 2 anos, são um ponto muito crítico. Mas do 0 aos 5, eu posso dizer que é o grande período crítico, mas tudo que acontece do 0 aos 2 tem um impacto muito maior. Por quê? Porque, como eu falei, o cérebro da criança está completamente imaturo, a criança não tem noção, né, do que é tempo. Então, por exemplo, se a mãe se ausenta por 4 dias, uma semana, ou porque a mãe foi ser internada, ficou doente, precisou ser internada, ou precisou viajar a trabalho, a criança, o bebê, não sabe que a mãe não vai voltar. Que a mãe vai voltar, entendeu? A criança não entende isso, ela sente abandono, ela sente não só abandono, ela sente perigo de morte, ela sente a sua vida ameaçada, porque ela depende dessa conexão, desse vínculo, dessa fusão emocional, física e emocional com a mãe, para ela sentir que a vida dela está garantida. Porque o bebê humano, ele tem muita vulnerabilidade, ele nasce com uma extrema vulnerabilidade, ele não sobrevive sem os seus cuidadores, nem por algumas horas, tá? Então, a gente traumatizou muito as nossas crianças por não conhecer a biologia e o cérebro do bebê da nossa própria espécie. A gente, com o avanço da neurociência, estão vendo agora, estudando o cérebro, o desenvolvimento infantil, estão se dando conta agora, conhecendo mais a vulnerabilidade do bebê da nossa própria espécie, que tem questões particulares que nenhuma outra espécie de mamífero tem. Então, nosso bebê, ele nasce extremamente vulnerável. Para vocês terem uma ideia, a zebra, né? Nasce uma zebra, em poucas horas, né? Ela já está andando e conseguindo até correr de alguns predadores. O bebê humano, ele é extremamente vulnerável. Ele é como se fosse um marsupialzinho ainda que precisa ficar dentro da bolsa. Só que a gente não tem bolsa. E essas mães, né, ainda mais nessa cultura que a gente vive hoje, que não permite que os pais sejam bons pais, não permite que essa mãe mantenha esse bebê colado em seu corpo, né, fisicamente nos braços, que a mãe tem que fazer isso, a mãe tem que fazer tal coisa, a mãe tem que sobreviver, a mãe tem que trabalhar. Então, isso tudo, muito se fala sobre trauma infantil por conta disso. Então, quando tem morte dos pais, né, isso é um trauma com T maiúsculo, ainda nessa fase do 0 aos 2 ou do 0 aos 5, morte dos pais, ou mesmo uma doença, uma necessidade de afastamento físico temporário, tá? Então, não que a mãe está abandonando, ela vai fazer uma viagem ao trabalho, não que ela está abandonando a criança, mas a criança percebe, não só abandono, mas ela percebe, eu vou morrer. E isso gera um trauma, e não é um trauma pequeno, tá? Se as pessoas soubessem o tamanho do trauma que gera e as consequências na vida adulta, as mães não fariam esse afastamento, a não ser por força maior, como uma doença, né? Às vezes o bebê nasce prematuro, então todo caso de bebê prematuro que precisa ser internado tem trauma, não tem como. Tá? Um bebezinho que nasce prematuro e precisa ficar numa incubadora, vai ser sofre de traumatização, tá? Então, nascimento, parto prematuro, parto violento, né?
separação dos filhos, a morte dos pais, né? Abuso, né? Todos os tipos de abuso aí. Todos os tipos de violência, né? Física, psicológica, sexual, nessa fase é trauma de T grande, de T maiúsculo. E qualquer tipo de doença mental dos pais, ou vício, né? Vício em substâncias, vício em álcool, doenças, transtornos mentais dos pais, tudo que faz com que os pais não estejam física e emocionalmente disponível para os filhos gera traumatização, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, aqui no Brasil ainda está se falando, começando a se falar sobre trauma, né? Como eu falei, principalmente trauma infantil, porque, segundo o Dr. Gabor Maté, os traumas que nós vivemos na vida adulta, muitos deles são reflexos do trauma que nós tivemos na infância, tá? E por quê, né? Traumas na vida adulta, principalmente quando a gente fala de padrões de relacionamento. Então, tem pessoas que sofreram com pais violentos, né? Sofreram tipos de violência, podem se envolver em situações de violência, podem se envolver em relações abusivas, violência doméstica, abuso de substâncias. Então, muitas das questões traumáticas da vida adulta são consequências, são efeitos diretos do trauma vivido na infância. Dependência, né? Não só dependência de substância, mas dependência afetiva, transtorno de estresse pós-traumático e outras questões aí. Quando a gente fala de trauma que vivemos na infância, né? Como ele está muito colado com a forma como nós criamos a nossa personalidade, ele acaba sendo aí deflagrador de uma série de transtornos mentais, né? Então, assim, transtornos mentais, transtornos de personalidade, tem muita conexão com os traumas infantis, tá? E por isso que é importante, né, quando a pessoa vai trabalhar um trauma na vida adulta, é importante olhar para a história, é importante olhar para o contexto, é importante olhar para biografia, principalmente para os traumas de vínculo, né, que a gente está falando de traumas de apego. Existe aí a teoria do apego, né, vocês podem procurar depois para saber, eu não vou entrar aqui porque é um assunto bem mais complexo, né, mas tem aí a teoria do trauma, a teoria do apego, que fala justamente sobre esses traumas que eu acabei de citar e como isso reflete nas nossas relações, na nossa vida e as dificuldades que a gente tem na vida adulta. E esse estudo foi desenvolvido a partir, tá, das crianças órfãos da Segunda Guerra, da Primeira e da Segunda Guerra. Então, as crianças que perderam os pais foram criadas em instituições, né, sem nenhum tipo de contato visual, físico, sem um tipo de vínculo afetivo. Daí começaram a estudar as consequências disso nas crianças e começaram a perceber, né, uma série de patologias físicas e mentais a partir disso. Ainda não tinha na época esse desenvolvimento que nós temos hoje do estudo do cérebro, de hoje que a gente tem, né, da neurociência, não tinha ainda, mas se observava os efeitos, né? Se observava as consequências, né? A observação dos fenômenos, das consequências dessas crianças, observava que ali tinha uma questão importante, né? E a partir dessa observação inicial, outros psicólogos, psiquiatras foram se debruçando e foram construindo, avançando estudos nesse sentido para chegar a essa conclusão. Então, assim, eu já falei, né? É mais difícil tratar o trauma na infância do que na vida adulta. Então, aumenta muito a responsabilidade de quem é pai e mãe de filho pequeno, tá? Se informar sobre trauma e poder agir, poder intervir, né? Naquele momento, porque é possível, sim, fazer intervenções, porque o nosso aparato biológico está preparado para autocura, mas a gente precisa dar uma forcinha, né? A gente tem condições de nos curar,
mas a gente precisa dessa testemunha empática, precisa de recursos. Então, o trauma ele não se cura sozinho. O tempo passa, o tempo cura tudo. Tem essa mentira que circula aí, né? De que o trauma é a dor emocional, se você não fizer nada com ela, é só não falar sobre isso, é só não pensar mais sobre isso. E ela some com o tempo. Não some com o tempo, tá? Não desaparece. Você pode perder o acesso à memória traumática. Você pode não lembrar o que aconteceu, você pode ter um apagão. Mas o trauma você não acessa pela memória, você acessa o trauma pela sua reatividade. Então, quando você for adulto, vai ter uma situação que vai te lembrar da situação traumática original e você vai reagir com a mesma dor que você teve quando você foi traumatizado lá no início. Então, o trauma ele não aparece pra gente como memória, tá? Isso é um grande erro também das pessoas. Ele aparece com o nosso comportamento. Ele aparece com a nossa reatividade. O que é a reatividade? É quando a gente responde, a gente não responde, né? A gente reage de uma maneira muito rápida, muito instantânea, alguma agressão externa, algum estímulo externo. Às vezes pode ser um cheiro que te lembre, por exemplo, do seu abusador. Pode ser um cheiro. Você nem sabe, né? Você nem tem noção do que é a origem do trauma. Mas você tem náusea, você tem... Ou vem alguém com perfume de alguém que, né, causou algum dano. Você tem náusea, enfim. Você tem vontade de se afastar, você tem vontade de chorar, você tem vontade de se proteger, de se encolher. Então, isso tudo é resposta ao trauma, que é uma reação, uma reatividade, que é algo muito rápido, que vem do nosso sistema de luta e fuga, né? Que é o nosso cérebro reptiliano. Então, a nossa reação é muito instantânea, que tem a ver com a nossa sobrevivência. E ela geralmente ou não tem contexto, ela é desproporcional, ela é intensa demais, né? Então, a gente consegue perceber que ali tem trauma. E eu queria agora falar um pouquinho sobre trauma transgeracional, que pouca gente fala, né? Mas basicamente é o que a gente trata muito na constelação familiar. Porque quando alguém vem com um problema, às vezes com trauma, a gente vê que aquele trauma, que aquela questão não começou com a pessoa traumatizada. Vou dar um exemplo, né? Traumas de vínculo, trauma de movimento interrompido, que é justamente quando a criança, o bebê, é afastado da mãe. E esse afastamento pode ser, claro, um afastamento físico, mas pode ser um afastamento emocional. Por exemplo, se aquela mãe sofre de depressão severa, que não consegue sair da cama, qual a disponibilidade daquela mãe de atender às necessidades físicas e emocionais daquele bebê, daquela criança, né? Por mais que a mãe não se afaste fisicamente, não abandone, ou não entregue para adoção, ou não viaje, ela tá lá na casa, mas ela tá lá, mas não tá. Ou ela tem um transtorno, ela tem uma bipolaridade, ela tem uma esquizofrenia, ou ela tem vício em alguma substância, ela não tá disponível para aquele bebê. E aquele bebê sente sua vida ameaçada. Então, esse é um trauma que a gente chama na constelação de movimento interrompido, movimento amoroso interrompido em direção aos pais. E ele acontece principalmente com a mãe do 0 aos 2, né? E com o pai, pode ser até os 5 anos, também existe em relação ao pai, ou aos principais cuidadores, né? Crianças que foram criadas pelos avós ou pelos tios, né? Então, existe movimento interrompido também. Então, o movimento interrompido, a gente vê na constelação que raramente ele começou com a pessoa que está vindo trabalhar na constelação. A gente vai olhar, por exemplo, uma mulher chega, não tenho conexão com a minha mãe, nunca me senti amada, sempre me senti rejeitada pela minha mãe. E a gente vai olhar, realmente existe um movimento interrompido da mãe com o filho. E isso não quer dizer que não exista amor, né? Eu já vou explicar isso também mais um pouquinho lá na frente. Gente, vai dando like, vai compartilhando essa live, porque você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Essa aula tá riquíssima, tá? A gente tem que fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque o que a gente trabalha, nossos terapeutas, o que a gente trabalha com adultos traumatizados não é pouca coisa, tá? E adultos traumatizados traumatizam seus filhos. A gente já vai falar sobre isso também.
Então, essa mulher que tem vínculo interrompido com a mãe, no exemplo que eu dei, a gente vai investigar a história dessa mãe, ela também teve vínculo interrompido com a mãe dela, com a avó dessa cliente. E a gente vai investigar, a gente vai ver que essa avó também teve vínculo interrompido. Então, isso a gente está falando de trauma transgeracional. Então, às vezes começa lá com a história de uma avó, por exemplo, ou uma bisavó. Uma bisavó que morreu no parto, por exemplo. Sobreviveu a filha. A filha, no caso, a avó. A avó que de bebê já perdeu a mãe. Tá? Já tem o trauma, tem o movimento interrompido. Essa avó foi, né, não tinha como ser criada apenas pelo pai, porque o pai tinha que trabalhar, né, ainda mais lá, né, décadas, séculos atrás, né, quando que um homem ia cuidar de um bebê, né. Então foi entregue para outra mulher, né, uma madrasta que machucava, que abusava, que era violenta, que não foi capaz de ter vínculo afetivo com essa avó. Então essa avó cresceu com esse trauma de perder a mãe no parto e ser maltratada pela madrasta. E daí ela vira adulta, casa, tem seus filhos. E o que ela vai dar para esses filhos? Né? Ela não aprendeu a linguagem do amor, da conexão, da pele, do toque. Né? Ela não aprendeu. Ela tem um registro de violência e dor. Então é isso que ela vai passar para os filhos. E esses filhos, né? No caso, a mãe, filha dessa avó, vai também carregar essa dor do não vínculo. E o que ela vai passar para a filha? Então, isso a gente observa, né, nos sistemas familiares, que há uma repetição de padrões. E como que a gente acaba com isso? É possível a gente acabar com isso? Na constelação familiar, a gente consegue trabalhar não só o trauma pessoal, mas o trauma transgeracional. Não adianta você trabalhar apenas o trauma pessoal. Não vai resolver. Tá? Você vai dar uma atenuada ali. Não vai ir na raiz, na origem, no âmago. Porque a gente é um resultado da história do sistema familiar. A gente é constituído do destino familiar. Então, a terapia ela é muito mais eficaz. E aqui eu já começo a falar sobre caminhos de cura viáveis, né? Caminhos viáveis para a gente curar trauma. Olhar para isso, olhar para o trauma pessoal no nível individual, biológico, trabalhar o corpo da pessoa, trabalhar o sistema nervoso, trabalhar as crenças associadas ao trauma, trabalhar o ser humano de maneira integral. É necessário, mas é muito mais eficaz quando a gente trabalha nas duas pontas. Eu trabalho o trauma pessoal depois de trabalhar o transgeracional, tá? Então, o ideal é você olhar para o trauma transgeracional. Isso você pode fazer numa constelação familiar, isso você vai poder fazer também numa hipnose, tá? Trabalhar o trauma transgeracional, soltar isso, aliviar essa tensão, porque o que faz a gente repetir o trauma pessoal é o trauma transgeracional. É isso que faz uma pressão enorme sobre os descendentes. Então, é olhar lá atrás, liberar aquele conteúdo congelado, rígido, aquele nó, aquele emaranhado, aliviou, o fluxo já começa a ir, né? O fluxo da vida já começa a, desobstruído nesse nó, o fluxo da vida já começa a chegar melhor. Você tem mais, inclusive, vitalidade para trabalhar o seu próprio trauma pessoal. Então, a gente trabalha na fonte. A fonte. Nós somos a foz. Tem que trabalhar a origem. Trabalhar a origem, a fonte disso tudo. A água que vai começar a fluir dessa fonte já vai ser uma água mais limpa. Você vai ser nutrido dessa água mais limpa. Você vai ter mais força psíquica, inclusive, para trabalhar o seu próprio trauma pessoal. E daí existem uma série de técnicas, né, que você pode utilizar
para trabalhar o seu trauma pessoal. A constelação é uma delas, mas a constelação ela é uma terapia complementar, tá? Então você pode complementar a sua terapia tradicional com o seu psicólogo, com o seu psicanalista, com a constelação familiar, tá? Para trabalhar isso num outro nível. Eu queria, sobre o trauma transgeracional, eu queria destacar algumas questões que aparecem bem comuns, assim, né, em consultório, tá? Fobias, quando você tem fobia, é um indicativo de trauma transgeracional. Por exemplo, você não sabe por quê, você nunca foi picado por cobra, nunca foi picado por aranha, nunca tocou numa aranha, mas tem pavor de aranha. Por exemplo, nunca aconteceu nada, nunca ficou preso no elevador, nunca o elevador despencou com você, mas você não consegue entrar no elevador. Então, essas fobias são indícios de trauma transgeracional. Então, não adianta você ir lá no psicólogo ou lá no psiquiatra, né, tratar os sintomas se você não trata a origem transgeracional. Isso que eu falei anteriormente. Outro indício de trauma transgeracional, datas de aniversário. Eventos que se repetem em datas específicas, ou data de nascimento de alguém, ou data da morte de alguém. O Bert Hellinger cita uma história muito interessante num dos livros dele, que agora eu não me lembro qual é. Se alguém souber aqui de qual livro é, pode colocar nos comentários. Mas ele conta uma história de ele recebeu, né, uma pessoa para ser constelada, e ela estava muito preocupada porque o filho, eu não sei se era o filho ou o sobrinho, estava com ideação suicida e a pessoa estava com muito medo de que a pessoa fosse se suicidar mesmo, porque estava chegando próximo a uma determinada data, um dia e um mês no ano, na qual muitas tragédias tinham acontecido naquela família. Na geração anterior, o pai daquele menino lá tinha se matado. Na geração anterior, tinha morrido, na mesma data, tinha acontecido lá um acidente. Então ele começou a perceber que em várias gerações algo terrível acontecia numa determinada data. E daí foi feita a investigação na constelação familiar, foi colocando todas as gerações e chegou até a origem, que era o avô daquele jovem. O avô, não, era o bisavô daquele jovem, havia falecido naquela data. E as circunstâncias da morte dessa pessoa, desse bisavô, não foi muito bem esclarecida. Em seguida, a mulher desse bisavô, né, a bisavó, logo em seguida ela tinha se casado com outro homem. E nessa investigação, a constelação mostrou que a raiz, tá, desse trauma sistêmico tinha sido na morte do bisavô. Me perdoem se eu troquei algum detalhe dessa história, né? Eu estou colocando ela assim de maneira geral, mas no livro do Bert Hellinger ele conta isso, né, com bastante detalhes. E daí, depois da constelação, essa pessoa que foi, né, constelar essa história, ela foi conversando com alguns membros da família, foi levantando a história e descobriu que as circunstâncias da morte daquele bisavô realmente estavam muito obscuras, havia um segredo ali. E foi revelado que na verdade, esse avô morreu assassinado numa briga com o homem que posteriormente casou com essa bisavó. E essa história estava ali pressionando várias gerações, porque ela foi um assassinato, né? E foi algo que virou um segredo. Normalmente os assassinatos no sistema viram segredo, coisas bem pesadas, né? Nenhum segredo na família é segredo né? De forma aleatória, né? Vira um segredo porque são conteúdos muito densos, muito pesados, que ninguém assumiu, que ninguém quis olhar, que ninguém quis processar. Então, por isso que pesa nos descendentes, né? E depois de ter feito essa intervenção, o menino que estava com ideação suicida ficou super bem. Ele não teve mais
ele não teve mais esse desejo de se matar. Ele ficou super bem depois dessa constelação. Então, quer dizer, esse menino que estava com ideação suicida, é claro que ele tem que ser, não adianta, vou fazer a constelação e resolver, ele tem que ser passado por um acompanhamento psicológico e até psiquiátrico. Isso não é que a constelação vai substituir, mas imagine como fica mais fácil, né, para esse rapaz, quando esse tratamento é feito depois de ter olhado a origem desse trauma. Tá? Fica aí para vocês refletirem. E agora falando de caminhos para cura, né? Trauma, sim, tem cura, ao contrário do que muita gente pensa, tem cura sim, tá? Basicamente, a cura tem a ver com a reintegração dessas partes excluídas, partes feridas. Por exemplo, nesse caso que eu contei, partes dessa história foram excluídas da consciência do clã. Então, trazer de novo essa história, permitir que uma dor que foi congelada possa ser expressada novamente. Tá? A constelação, a gente faz isso de uma maneira segura. Tá? O cliente não precisa reviver o trauma. Ele consegue olhar isso de uma posição distanciada e ele vê no representante um conteúdo difícil sair, emergir. E ele não sai com aquele drama, com aquele explosão, não é, tá? A constelação não é psicodrama. Ele traz um sintoma. E o que a gente faz na constelação? Por que a constelação dá certo? Porque quando a gente permite que esse conteúdo reprimido seja, de novo, expresso, vem à luz, a gente pode trabalhar com o nosso observador, essa testemunha empática, né, que o Peter Levine fala. É isso que cura o trauma. Permitir que esse conteúdo reprimido seja expresso novamente, tá? Possa ser expressado sem nenhum julgamento, sem nenhuma rejeição, e ter pessoas olhando de forma empática, olhando com abertura, olhando sem intenção, sem julgamento, acolhendo, permitindo que aquilo lá se expresse, tá? Existem inúmeras técnicas que podem trabalhar dessa forma, né? Eu gosto muito, né? Eu acredito muito no potencial das técnicas terapêuticas que trabalham o ser humano de forma integral, que trabalhem não só a mente, a fala, mas o corpo, a energia, né? A emoção. Essas técnicas que trabalham com todo o nosso, né, que trabalham o nosso sistema biológico de forma integral, são mais eficazes. A gente tem a constelação familiar, a gente tem a Internal Family Systems, que tem resultados bastante promissores no tratamento do trauma, a própria experiência somática do Peter Levine, a hipnose. Hoje tem se avançado muito estudos da psicoterapia assistida com psicodélicos, com substâncias psicodélicas, porque elas acessam, né, essas memórias com uma outra consciência mais ampla, mais empática, mais amorosa, tá? Então, existem várias técnicas aí que podem ajudar, né, nesse processo. O que é importante para vocês, né, que querem começar a trabalhar com isso, e principalmente porque a gente tá... todo mundo tem trauma. Não existe... Quem fala que não tem trauma porque está muito inconsciente ainda, né? Não tem muita consciência, autopercepção, mas todo mundo tem trauma. Todo mundo será traumatizado. Porque isso faz parte da condição humana, da existência, né? E a gente pode desenvolver mecanismos de autorregulação, de autocura, para a gente mesmo conseguir processar isso, né? E o problema é que, assim, se a gente não cura os nossos traumas, acontece aquilo lá que a gente viu lá no trauma transgeracional. Aquilo que a gente não dá conta de processar na nossa história, a gente vai passar para os nossos filhos, que por sua vez vão passar para os nossos netos, né? Então a gente tem uma responsabilidade enorme, porque assim, os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós não tinham acesso a esse conhecimento que nós temos hoje, da neurociência, das novas terapias que estão surgindo.
os nossos antepassados não tinham nenhum letramento sobre, né, autorregulação emocional, não tinham nenhum letramento sobre como lidar com as próprias emoções, como se regular emocionalmente. Então, muitas tragédias, muitas histórias difíceis, cara, perpetuam na humanidade, né, geração após geração. Então, a gente agora está tendo acesso pela primeira vez a um monte de leque de estudos e de terapias para a gente poder trabalhar isso, tá? A própria meditação, não qualquer meditação, né? Eu falo aqui especificamente da meditação Mindfulness, que é uma adaptação ocidentalizada da meditação Vipassana, mas eu falo com mais propriedade da meditação Vipassana porque é a técnica que eu estudo e pratico aí desde 2015. Que é uma técnica capaz de... que trabalha com o corpo, que trabalha com a autopercepção, que trabalha com as sensações e a sintomatologia do corpo, que é a consciência plena, a atenção plena nas sensações do seu próprio corpo. Isso te dá uma autonomia para você poder reconhecer esses sintomas, essa sintomatologia, a sua reatividade, quando você começa a ficar reativo, porque é isso, o trauma não aparece para você assim, né? Uma lembrança. Talvez apareça numa constelação, uma hipnose, mas não aparece, não é de graça. O trauma está escondido na sua reatividade. E a gente se comporta de acordo com o nosso nível de cura dos nossos traumas. Então, quando você olha uma pessoa que tem um comportamento difícil, disfuncional, pode ter certeza que essa pessoa tem grandes traumas, daqueles de T grande, não tratados. Então, se você quer começar a trabalhar desenvolvendo essa capacidade, eu oriento que vocês comecem a praticar autopercepção, trabalhar. Não existe autorregulação emocional sem autopercepção, sem você dominar o que acontece dentro do seu corpo. Então, qualquer trabalho corporal que te dê consciência corporal, massagens, por exemplo, né, eu esqueci de citar nas técnicas, massagens são extremamente eficazes, tá? Para liberar as nossas couraças, para liberar conteúdos, porque os traumas, eles ficam armazenados, eles ficam tipo, como se fosse, deixasse um imprint no nosso corpo. E quantos de vocês aqui não tiveram uma experiência de, às vezes, fazer um trabalho corporal, uma dança, uma massagem, e acessar uma memória, ou começar a chorar, ou ouvir algum conteúdo emocional a partir de algo que você fez no corpo? Eu esqueci de citar também, tem a microfisioterapia, que também trabalha com, né, micropalpações, que também trabalha com os registros de trauma, de dores emocionais no corpo, também é muito legal, já fiz, recomendo, muito bacana. Então, trabalhem com o corpo, o próprio esporte, yoga, pilates, tudo, alongamento, tudo que você faz mexendo o corpo, mas não é só mexer porque eu vou para academia para malhar, ganhar músculo, ou para ganhar capacidade cardiorrespiratória, eu vou lá malhar, mas tá lá ouvindo música, ou tá lá correndo na esteira, vendo a série no monitor, não. Exercícios que te conectem com o teu corpo, que te trazem consciência corporal. Então, assim, em relação a isso, cara, yoga, não existe nada melhor. Não existe. Ou não é à toa que o yoga aí tem mais de 5.000 anos firme e forte na humanidade, porque a capacidade restaurativa, curativa do yoga é fantástica. Então, antes de eu conhecer as terapias que hoje eu conheço e trabalho, eu só não me afundei, né, falando da minha história de vida, eu só não me afundei nos meus próprios traumas porque eu tive o yoga. O yoga entrou na minha vida com 19 anos. Não foi com 19, foi com 20, 22, 23 anos. O yoga entrou. E a maneira, né, a respiração, o yoga trabalha com a respiração, o yoga trabalha com os alongamentos, com fortalecimento, com uma série de posturas que trabalham com o nosso sistema nervoso, tá? Então, todas as técnicas do yoga são para purificação dos nossos corpos sutis, né? Nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo físico. Então, trabalha com a liberação desses conteúdos traumáticos, que a gente vai enrijecendo. Se eu pudesse resumir o trauma numa imagem, é um iceberg. O trauma já consolidado, né? É um iceberg. Quando a gente coloca um representante no campo, quando a gente abre uma constelação, como que a gente sabe que uma pessoa sofreu de trauma? Porque no campo o representante não se mexe. O representante está congelado.
Esse congelamento, ele é uma resposta traumática, ele é uma resposta de sobrevivência. É uma das 3 principais respostas de sobrevivência do nosso cérebro reptiliano. Luta, fuga, congelamento. Se eu tenho tamanho, se eu tenho força, eu luto contra uma ameaça à minha vida. Se eu não tenho força e nem tamanho, diante de uma ameaça à minha própria vida, eu vou correr. Pense lá numa gazela, que é uma presa fácil ali na savana, né? Na savana, gazela, não sei se gazela tem na savana. Mas pense lá, né, numa presa correndo dos leões. Se ela tiver força, ela vai lutar com os leões. Se ela não tiver força, ela vai correr. E se ela não tiver condição de correr e nem lutar, como é o caso dos bebês, a resposta é o congelamento. É se fingir de morto, tá? Congelar é se fingir de morto. Esse congelamento, esse é a resposta traumática dos bebês, tá, gente? Quando eu falei lá dos traumas com o grande T, lá que eu falei que acontece com os bebês. Então, esse congelamento, a gente vê que ele acontece por toda uma vida. A pessoa fica congelada. Então, ela não tem iniciativa, ela é fria nos relacionamentos, ela não gosta de toque, ela não demonstra emoção, ela perde o contato com a própria emoção, com as próprias necessidades. Então, se eu estou congelada, eu não expresso minha emoção, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que fazer com o que eu estou sentindo, eu não consigo expressar as minhas necessidades. Então, assim, a pessoa passa uma vida inteira num congelamento, tá? Então, a gente precisa dessensibilizar esse corpo, dessensibilizar. O caminho, anotem aí, gente, se vocês estiverem anotando essa live no caderninho, eu recomendo. Se vocês puderem anotar aí, né, como um highlight, uma frase aí. A grande sacada aí que é um paradoxo. A cura ou a libertação, o caminho para fora da dor é através da dor. É um paradoxo, né? Então, para eu me libertar dessa dor, eu tenho que mergulhar nela. Eu tenho que atravessar ela. Mas não reviver, né? A gente não tá falando de reviver, porque isso é retraumatizar, né? Mas é experienciar essa dor novamente, com segurança, com estrutura, com acompanhamento, né? A gente pode ser essa testemunha empática, a gente pode ligar o nosso observador interno e observar a experiência. Sentir através de um gatilho emocional, através de uma reatividade, sentir a emoção no corpo de novo. Isso com acolhimento. É permitir sentir, mas claro, a criança ela não tem como, assim, ela não tinha como lidar com aquilo lá. O adulto já tem condição de lidar. Eu vou falar agora eu vou dar 2 exemplos, assim, né? 2 exemplos pessoais. Falando de processo de cura, tá? Para vocês entenderem melhor. A primeira vez que eu fiz constelação, que foi tão impactante, foi o que fez eu decidir a ser constelador. Porque era uma questão que eu trabalhava em terapias há muitos anos e eu não conseguia o resultado que eu queria. Daí eu fiz uma constelação e nessa constelação a pessoa que estava me representando começou a chorar. Diante do problema que eu estava trabalhando, ela começou a chorar, mas era uma dor que vinha lá do fundo da alma, lá do âmago. E eu olhava para aquela dor daquela representante e eu falei assim, caraca, eu nunca me atrevi a expressar essa dor. Por que era um trauma? Porque foi uma dor reprimida a vida inteira, décadas. Reprimida, suprimida. E de repente aquela representante estava chorando, abriu as comportas, né? Estava chorando tudo aquilo que eu reprimi por décadas. E daí, ao mesmo tempo, olhar para aquilo lá foi tão libertador, porque para mim foi uma validação. Era como se eu não me permitisse sentir aquela dor, como se fosse vergonhoso sentir aquela dor. E olhar aquela pessoa chorando aquilo que eu nunca pude chorar foi tão libertador. Eu falei, cara,
minha dor está sendo validada. E a partir dessa experiência, muita água rolou por baixo da ponte, né? Mas tudo começou quando aquele conteúdo difícil, enrijecido, encapsulado, foi para a luz, foi para fora. Precisou ser expressado, tá? Você não consegue acolher alguma coisa que você não permite que venha para fora, né? Daí vem a validação. A validação, o acolhimento vem depois de você permitir que aquele conteúdo seja expresso. E outra questão, outro momento que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que daí vocês podem praticar isso quando vocês se sentirem engatilhados, né? Lembrando que o trauma, ele não aparece numa memória, ele aparece na sua reatividade. Você reagiu de forma desproporcional, pode ter certeza que tem um trauma ali por trás, tá? Eu vou contar uma história, eu não sei se eu já contei isso em alguma outra live, talvez eu tenha contado, mas eu vou contar de novo. Teve uma situação, isso aconteceu depois que eu fiz um retiro foi interessante, assim, porque eu fiz um retiro de meditação Vipassana em 2016, um retiro de 10 dias, né, de auto-retiro, meditando 10 horas por dia. Naquele mesmo mês, eu viajei para os Estados Unidos, fui visitar o meu irmão, e a gente estava assim, planejando, a gente estava super empolgado de a gente viajar junto e esquiar junto, porque onde ele morava na época era perto de uma estação de esqui. E eu tinha, uns anos antes, tinha tido uma experiência péssima com esqui. Eu tive um acidente de esqui, eu quase rompi, tive um rompimento de ligamento, né? Não foi nada grave, mas foi uma experiência bem difícil, assim, porque eu tive que ser resgatada lá do alto da montanha, daí fiquei lá. Foi péssimo, né? Foi péssimo e a recuperação foi bem difícil. E daí eu tava assim, animadíssima, né? Eu tinha tido algumas aulas de esqui, eu falei assim, bom, eu tava animadíssima pra esquiar com meu irmão. E daí, olha só, gente, preste atenção, né? Eu tinha alugado equipamento numa loja, eu tinha alugado os equipamentos, a gente tava na estação de esqui, no estacionamento da estação de esqui, e eu já tava com os meus equipamentos alugados. E não sei por que cargas d'água, meu irmão não tinha alugado os equipamentos quando eu aluguei. Daí ele falou, eu vou tentar alugar aqui embaixo da estação de esqui, eu vou lá e já volto. E eu fiquei no carro lá dentro do estacionamento esperando. E meu irmão não voltava, e ele não voltava, e ele não voltava, ele não voltava. E eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu, né, o que aconteceu? E eu não sei porquê, não sei se eu tava com o telefone dele, eu não sabia por que tava demorando tanto. E durante essa espera, eu comecei a ficar engatilhada, eu comecei a ficar ativada. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar super ansiosa, eu não sabia porquê. E eu comecei a ficar assim, quase tendo um ataque de pânico ali. Não era pra tanto, mas eu tava assim, tava tendo uma crise de ansiedade. Porque começou a vir flashes do meu acidente de esqui, há uns 2 anos atrás, né? Começou a vir flashes, assim, eu caindo, eu na montanha, eu sendo resgatada, a dor, lá, e começou a vir tudo aquilo lá, e eu comecei a paralisar. Então eu falei assim, não vou ter coragem de esquiar hoje, não vou, vai acontecer uma coisa horrível, E altos pensamentos, imagens, daí eu falei, e quanto mais meu irmão demorava, mais eu ficava engatilhada. Não foi à toa que ele demorou tanto. Como tinha acabado de sair de um retiro de meditação, eu comecei a praticar a meditação Vipassana, né? Comecei a observar os sintomas do meu corpo. Comecei a perceber, nossa, minha respiração está acelerada. Então, naquele momento, eu liguei o meu observador interno. Então, eu comecei a me observar de fora. Eu tô com a respiração acelerada, meu coração está acelerado, eu tô com a respiração curta, eu tô com as mãos geladas, eu tô com as mãos suadas. Eu comecei a ver no corpo os sintomas, observar no corpo. Eu não quis fazer respiração para me acalmar, não fiz nada para me acalmar. Eu fiz só uma observação. Eu vou observar o que está acontecendo no meu corpo e vou ver quanto tempo dura. Como uma cientista. Como se estivesse pegando uma lupa e observando seu corpo como uma cientista, com curiosidade. Deixa eu ver até como esse fenômeno se apresenta. E vamos observar quanto tempo ele dura. Claro que antes disso eu tive vontade de fugir, tive vontade de sair do carro, eu tive vontade de desistir, né? Esse é a nossa reatividade. Mas eu fiquei com o desconforto. Eu mergulhei na experiência do desconforto. É aí que está o pulo do gato. O que a gente quer fazer?
A gente quer fugir do desconforto, a gente quer se anestesiar. E lembra que eu falei, o caminho para fora da dor é através da dor. E ali eu mergulhei na experiência. Quando meu irmão chegou, eu já estava completamente zerada. Toda aquela onda, né, de ansiedade foi embora, eu já estava super calma e o medo foi embora também, o pavor foi embora. E eu consegui, né, esquiar com ele. Foi uma experiência super agradável e eu só tive essa experiência porque eu consegui acolher o meu medo, o meu pavor. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para vocês verem como o adulto pode ter estratégias de autocura, de autorregulação emocional. Vocês podem fazer isso, vocês são pai e mãe, vocês podem fazer essa corregulação emocional com o filho de vocês, tá? Então, esse é o meu convite. Para vocês fazerem esse centramento, para vocês aproveitarem os gatilhos, a reatividade de vocês, para vocês irem curando e liberando esses conteúdos. Eu não sei se vai dar tempo de fazer o exercício hoje. Deixa eu ver aqui. A gente já está com 1 hora de live. Eu não vou ter tempo para fazer o exercício, mas, enfim, eu trouxe esse exemplo para vocês prático, porque muita gente fala, tá, mas como é que eu vou fazer isso na prática, né? Então, eu trouxe esse exemplo prático, vocês podem fazer. Né? No meu conteúdo, né, eu sempre trago exercícios aqui no meu Instagram, exercícios sistêmicos, exercício com o corpo, exercícios somáticos, eu dou passo a passo de como vocês lidarem com isso. Então, tire um momento para vocês praticarem essa auto-observação, tá? A meditação mindfulness, a meditação vipassana ajuda muito, o yoga ajuda muito, tudo que traz consciência corporal ajuda muito vocês. E não adianta vocês deixarem para praticar isso na hora da crise, na hora que vocês estiverem engatilhados. Aproveitem em um momento tranquilo do dia, ou que vocês estão levemente engatilhados, não muito, tá? Que daí vocês podem praticar. Pratique quando vocês estão relativamente tranquilos, porque senão quando vocês estiverem com o alarme de incêndio, né, sistema nervoso ativado, vocês não vão lembrar, tá? Eu vou agora deixar os últimos minutinhos para responder algumas perguntas. Obrigada, Sol. Obrigada pelas palavras. Me perguntaram aqui, eu chorava muito com algumas posturas do Kundalini Yoga. Olha só que legal. Sim, porque o yoga ele vai trabalhar essas couraças, né? Couraças musculares. O trauma ele fica registrado no corpo como essa dureza, essa tensão. A gente fica assim, preparado para, né? Couraça. O que é couraça? É a nossa armadura, é o nosso escudo. A gente endurece o corpo para ser armadura, para não doer tanto quando vier a pancada. Só que a gente não consegue depois relaxar, soltar. E fica um ponto de tensão no corpo onde não flui energia, né? E o yoga que faz? O yoga expande o corpo, né? Contrai, expande, contrai, expande. Todas as técnicas no yoga são para eliminação dessas toxinas, dessas couraças, dessas tensões. Então, traz conteúdo sim, uma massagem que você faça, vai lá, faz um shiatsu, vai fazer uma massoterapia, uma quiropraxia. Esse terapeuta corporal, ele vai enfiar a mão nas suas dores. Vai ver conteúdo, tá? É possível identificar trauma transgeracional em um processo de constelação, mesmo sem informação das histórias familiares? Sim. Não precisa ter nenhuma informação sobre a história familiar, porque a informação necessária vem no campo. Mas o campo não vai vir uma história assim, tipo, aqui aconteceu uma traição e daí foi um assassinato e aqui foi porque foi uma vingança de uma dívida. Não vai vir esse tipo de história, tá? Que história que vai vir na constelação? Às vezes vem alguma que vem sintomas que dão pistas, né? Por exemplo, aqui foi suicídio, aqui foi assassinato, aqui foi um segredo. Às vezes pelo sintoma vem pistas, mas às vezes não vem que segredo é esse. Que tipo de segredo é esse, né? Vem a dor. Tá? Muita gente fala assim, vem às vezes conteúdo de 5 gerações atrás. Gente, quem sabe o que aconteceu há 5 gerações? A gente mal sabe o que aconteceu na história dos nossos avós. A gente sabe fragmentos de histórias que foram contadas. Os nossos ancestrais, a gente não falavam de problema, não falavam das coisas pessoais deles. Então, essas histórias não chegam pra gente, tá?
Então, o que vem no campo são os sintomas, a dor. E não adianta saber as histórias. O que cura não é entender intelectualmente qual foi a história. O que cura é deixar a emoção bloqueada e vir à luz. Ser expressada e acolhida, e ela sim dissolve, tá? Dissolve. Porque a emoção, nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele é prejudicial, ele é nocivo. Não. Eu vou até fazer uma live sobre isso, né? Sobre a qualidade das emoções. Ela só é nociva, prejudicial, ela só afeta a nossa saúde emocional e psíquica e mental quando essa emoção ela é congelada, não termina. A emoção ela tem um ciclo, ela vem, ela se intensifica, ela tem o ápice e o movimento dela é embora. Eu sempre falo, emoções é como nuvens no céu. Vem, dura um tempo, pode durar às vezes dias, mas ela vai embora. O problema é quando você fica preso em alguma parte desse ciclo e não deixa esse ciclo terminar. Então, a constelação, ela vai trazer essa emoção que foi reprimida. Esse conteúdo emocional, essa dor que foi reprimida. Uma vez que você traz isso à luz, você cura essa história, tá? Então, você não precisa saber de história nenhuma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A live, sim, vai ficar gravada, se tudo der certo. Gente, esse conteúdo aqui, gente, é um curso, tá? Isso que eu tô passando pra vocês. Então, compartilhem. Por que eu tô compartilhando com vocês? Porque eu acho que essa informação tem que chegar às famílias, aos pais, às escolas, aos terapeutas, tá? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Um último recado, né? Vocês que querem... eu tenho trauma. O que eu faço com isso, né? Procuro terapia. Principalmente aqui no Brasil, tá? Procure, na hora de procurar um terapeuta, procure um terapeuta informado em trauma. Tá? Nem todo terapeuta, nem todo psicólogo, nem todo psiquiatra, nem todo pedagogo, nem todo pediatra, enfim, procure um profissional informado em trauma, tá bom? Tudo agrega, tá? Psiquiatria, psicologia, todas essas técnicas, o yoga, a meditação, tudo, a constelação, tudo agrega. Mas procure alguém informado em trauma, se você quiser trabalhar com isso, tá bom? Agradeço a todos que estiveram presentes. Obrigada pela presença de vocês aqui. Interaja com esse conteúdo. Quanto mais você interagir, você faz o algoritmo entender que esse conteúdo é importante, é valioso, e ele daí consegue entregar para mais pessoas. Então, curta, salve, comente, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E a gente se fala aí na próxima semana. Abraço. Ótimo dia.